Agora eu sei exatamente. Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Capri, hoje nós estamos aqui com o amigo Marcelo. Vamos conversar um pouquinho sobre participação social de forma geral e falar um pouquinho das crianças que são nosso futuro. Marcelo, por favor. E aí, beleza? Fica à vontade. Prazer, galera. Meu nome é Marcelo Totti, sou aqui da cidade de Santos, do bairro do Marapé. Sou músico, trabalho viajando, conheço bastante um pouco do nosso país. E é um prazer estar conversando aqui sobre esse assunto que faz parte do nosso dia a dia. E ser participante, poder conversar um pouco disso é um prazer enorme para mim. Bacana. Marcelo, falando um pouquinho da participação de forma geral, qual a importância das pessoas participarem da sociedade civil organizada? Seja ela um sindicato, uma associação, um conselho, qual a importância dessa participação das pessoas? Eu acho que a importância como indivíduo, né, você tá dentro você não ser só mais um no seu bairro, na sua cidade, mas você ser para seu bairro, para a sua sociedade. Porque é engraçado, as pessoas às vezes reclamam de alguma coisa que algum órgão não tá fazendo e você às vezes não sabe como isso funciona, não sabe como isso se dá, como isso pode chegar, qual é o seu papel, quanto a sua voz é importante, junto com aqueles que querem alguma melhoria, enfim, reclamar de alguma coisa ou elogiar alguma coisa. Então eu acho que estar inserido, estar dentro dessa coletividade é importante demais como cidadão, como pessoa, e cada um se desenvolve dentro disso com uma forma que mais gosta, assim. Acho que essa é a importância. Legal. Entrando um pouquinho, né, a fundo aí na participação, qual a importância de nós escolhermos os nossos representantes? Seja ele um síndico, presidente da república, né, prefeito, enfim, qual a importância de participarmos da escolha? A importância, para mim, é de você colocar alguém que esteja alinhado com aquilo que você acredita. Só que quando a gente fala de comunidade, não só daquilo que eu acredito, mas daquilo que eu acredito que possa ser benefício para outras pessoas, né, no coletivo. Talvez para mim aquele poste seria importante ali, mas para a companhia, para a engenharia da cidade, não. Então você debate aquilo, entende aquilo, né, e dentro desse possível a gente consegue colocar no melhor lugar, que seja uma lixeira, uma praça, um parque, né? E quando está todo mundo de acordo, a gente consegue lidar, consegue fazer da melhor forma, escutando todo mundo, a gente consegue chegar num bem comum para todos. Bacana. Acho que é isso. Marcelo, agora do outro lado, né? Qual é o impacto de nós não participarmos da escolha dos nossos representantes? Eu acredito que o impacto é você ficar de fora de muitas coisas, de muitas dúvidas que você mesmo tem. Eu não acho que só porque você não votou, alguma coisa tipo, você não pode opinar, só porque não é o seu candidato que está ali, você tem que engolir somente. Eu acho que a gente tem que participar sim, e mesmo que seja tarde demais, entender o que está se passando, para poder cobrar, para poder junto às outras pessoas entender a situação e fazer uma sociedade melhor, uma cidade melhor. Bacana. Marcelo, entrando um pouquinho aí, né, numa eleição onde não é obrigatória, né, uma eleição eletiva, onde as pessoas votam se quiserem, tem todo um cuidado, que é a eleição do Conselho Tutelar. Né, você tem uma documentação para entregar, pelo menos as últimas foram assim. Depois dessa documentação você vai para uma prova, depois tem um curso, e aí você sendo aprovado nessa prova e, enfim, passando a fase do curso, aí sim você vai para a eleição. Na eleição tem algumas peculiaridades, as escolas não são as mesmas da eleição convencional, às vezes junta 3 ou 4 escolas para a gente, né, efetivamente votar, e isso às vezes acaba atrapalhando um pouquinho, dificultando, na verdade, um pouquinho a votação como um todo. Qual o seu ponto de vista dessa eleição, né, uma eleição tão importante, ser uma eleição eletiva, né, onde as pessoas votam se quiserem, sendo um tema tão delicado que é a proteção das crianças? Quando a gente fala de democracia, eu acho que o importante é o ser humano ser livre dentro dela, né? E assim, realmente é uma decisão muito importante do Conselho Tutelar, é um olho muito clínico dentro da cidade, onde muitos órgãos não chegam, nem a polícia chega. É uma questão de prevenção até, né? Não uma pessoa que vai chegar, não é um órgão que vai chegar quando as coisas já estão acontecendo, mas que vai levar as demandas para que aquilo aconteça. E o formato que ele se dá, como você disse, todas essas etapas, é sensacional, né? É diferente quando a gente escolhe um deputado, um vereador, que a gente só vai lá e vota e o cara não é obrigado a mostrar nada, não é obrigado a fazer nada. Então, assim, é algo que
quando a gente deixa para a sociedade escolher se vai ou não vai, por ser livre, é triste ver o número de gente que vai, né? As poucas pessoas que se interessam realmente. Mas, por outro lado, que bom que isso existe. Por outro lado, é preciso acredito que tem que ter mais informação sobre isso também, para que as pessoas entendam o papel, né, do Conselho Tutelar. E para que isso ajude a sociedade de uma forma melhor, né, de uma forma mais completa, com mais estrutura, com mais dados, né, sobre um bairro, sobre a situação de alguma pessoa, de uma família que está precisando de Eu costumo comentar, né, e às vezes esclarecer um pouquinho para as pessoas, poxa, eu não posso falar para o Conselho Tutelar que eu estou com dificuldade com vaga para o meu filho em tal escola, tal, porque de repente ele vai falar que eu tenho condição de pagar a escola para o meu filho, tal, então vai tomar meu filho. Então é uma situação, né, que ainda as pessoas não têm muita informação e aí causa uma tremenda de uma confusão, né? Então às vezes a gente tem que buscar esclarecer um pouquinho para, né, para facilitar um pouquinho o entendimento. Eu acho que esclarecer mais sobre até a forma que é escolhido, porque às vezes você acha que o cara tá ali, ele foi indicado somente, ele conseguiu por algum demérito que não tem nada a ver, não, como você falou, tem várias etapas que deveriam, em vários cargos na verdade, né, públicos principalmente, existem essas etapas que eliminam pessoas que já não querem somente aparecer. E ela é tão diferente que você vota, pelo menos em Santos, você pode votar em 3 candidatos, né? Então, você vê, ela foge totalmente da situação. Isso é ótimo você poder... Entrando, Marcelo, se a gente tivesse todo esse cuidado, né, que a gente tem na eleição do Conselho, todas essas etapas, nas outras eleições, vereador, prefeito, né, governador, enfim, será que nós teríamos melhores representantes? Ah, com certeza, né? Eu acho que quando você tem muita etapa dentro de um processo, você já elimina, acho que metade das coisas ruins, porque muitos não querem. A gente sabe que numa eleição hoje, quem tem mais dinheiro, quem consegue chegar em mais lugares, consegue ganhar. Muito mais fácil. Nem sempre assim, mas sim. Então, esse processo todo faz com que o interesse seja maior daqueles que tá se candidatando de ir atrás, de acontecer, né? Então, assim, é importante demais e que pena que isso não pudesse ser ao contrário, né? Que tudo fosse dessa forma e a gente pudesse ter um pouco mais... isso faz a gente conhecer um pouco mais a pessoa. Tudo bem que na hora de uma campanha a pessoa pode fazer o que ela quiser, ela pode se mostrar como quiser, mas as etapas, junto com tudo que tem que passar para chegar até lá, com certeza já é eliminar muita gente que está ali só para aparecer, ou por um salário, por um cargo futuro. E o mais bacana é que como é um cargo que está dentro da comunidade, onde as pessoas te conhecem, é mais fácil de você, pô, aquele cara realmente faz alguma coisa. Ele não apareceu aqui agora, de 4 em 4 anos. Não, ele realmente faz, ele é um cara atuante aqui no bairro, na cidade, enfim. Isso é muito importante. Bacana. Marcelo, entrando um pouquinho, né, nesse tema que é a criança, envolvendo a criança, você que é pai, né, principalmente, qual é a importância na formação da criança ela participar de uma atividade fora de casa, seja um futebol, uma capoeira, enfim? Qual é a importância na formação da criança esse tipo de atividade? Eu acho que a importância ela é muito maior do que a gente acha. Porque quando a gente fala em uma atividadezinha, alguma coisa como se fosse uma recreação somente, é gostoso, lógico. Mas a gente vê que nos outros países a gente encontra excelentes esportistas dentro daquilo. E uma criança que consegue conciliar o estudo com o futebol, com uma coisa que às vezes não é só uma brincadeira para ela, pode ser uma profissão, forma caráter, enfim, te ajuda em um monte de coisa. Às vezes até, por exemplo, tu conhece muitas pessoas que vão bem na escola porque querem continuar no futebol, e o futebol ali pede as notas, um judô, alguma coisa. Então isso está inserido de uma forma muito legal. Nos Estados Unidos mesmo, você vê as crianças saindo da escola, já um ginasta, já vai para a faculdade, ganha a faculdade de graça para ser um ginasta. Depois a criança, nos Estados Unidos, por exemplo, ela entra Continua, né? Ela entra num colégio, ela é uma boa atleta ali, um jogador, aí ele consegue uma bolsa para a próxima etapa da vida dele, e dali ele vai para a faculdade, estuda de graça, faz parte de um time, depois ele está nas Olimpíadas, depois ele consegue conquistar seus sonhos, sem precisar ser mais um na sociedade, porque cada um tem o seu dom, cada um nasceu para alguma coisa, só que muitas vezes a gente não consegue fazer com que a pessoa caminhe por falta de estrutura, por falta de um monte de coisa. Bacana. Então vai além disso para mim. Marcelo, entrando agora num tema mais delicado da criança, que é a fé, né? Qual a importância da fé na formação da criança, dela participar das atividades religiosas, enfim, de forma geral, sem, né, caracterizar uma ou outra, mas
Qual a importância da inserção da fé na formação? Para mim, a fé é algo, né, que cada um tem a sua, lógico. Eu acredito que a fé, assim como cada indivíduo, é uma coisa muito particular de cada um, das suas famílias e tudo. E às vezes a família pode ser de um segmento e a criança é de outro quando cresce, assim como, né, existem na minha família mesmo, tem pessoas que são espíritas, umbandistas, evangélicas, católicas. Então, assim, eu acho que o mais importante de tudo é fazer com que isso traga respeito. Se a fé vai produzir respeito, vai produzir mais amor, que vai condizer com uma sociedade, porque até mesmo a Bíblia nada mais é do que um conjunto de normas para uma sociedade viver bem, né? Não necessariamente você precisa seguir a regra, estar num lugar, mas se você leva isso dentro de você, se você tem uma esperança maior, um futuro melhor, um pensamento mais alto e melhor do que daquelas pessoas que estão ali só limitando a sua crença numa coisa que pode ver, é importante isso junto do caráter, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que a fé que vai salvar alguma coisa, assim, na questão da vida da pessoa. E isso não é que a gente vê por aí. Acho que o caráter vem antes de religião, vem antes de qualquer coisa. Assim, então, você sabendo dosar isso tudo para que a criança seja um bom cidadão, que entenda o próximo, que consiga ajudar os outros, independente da sua fé, eu acho que isso é um trabalho mais, tipo assim, mais satisfatório dentro da fé dessa pessoa. E não somente saber para onde vai depois daqui, ou acreditar, ou lutar por isso. Bom, não sei se é isso, mas... Marcelo, entrando agora, né, fugindo um pouquinho do nosso tema, entrando agora um pouquinho da sua história, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, profissionalmente, o que mais te marcou, né, de positivo aí na tua trajetória aí, né? Como a gente estava falando das crianças há pouco, sobre a questão de qual a importância de uma atividade, né, não sei o quê, eu comecei muito cedo com a música, né? E ela me deu, graças a Deus, a oportunidade de conhecer as pessoas que eu mais via na televisão. Eu tinha 14 anos, via as bandas na televisão, e dali a um pouco tempo eu estava conhecendo essas bandas, trabalhando com essas bandas, viajando o mundo, o Brasil, com essas bandas. Então, o que eu mais tenho em mim, assim, um orgulho disso tudo, da profissão e tudo, não deixei aquele sonho de criança morrer. Lógico, o que eu escolhi tá dentro de um sonho, de uma coisa diferente de uma pessoa, né, que tem um trabalho mais convencional e tal, que sonha em ser um bom advogado e tal. Mas quando você fala de esporte, de ídolos, de música, isso mexe muito mais com a gente, né? Quem não gostaria de uma vida daquela, quando via assim, lógico, tem muito trabalho, tem muita dedicação, não é fácil você aprender um instrumento para poder tocar, né? Mas com certeza tudo que você escolher fazer e fazer bem feito vai te levar, muito mais longe do que você imagina. Acho que essa é a experiência que eu tive. Eu fui muito mais longe do que eu imaginava mesmo, só por ser fiel àquilo que eu acreditava e manter esse sonho vivo dentro de mim. Bacana. Dentro dessa tua trajetória, dentro desse seu tema ainda, o que mais te chamou a atenção no caso de que, não devia ter feito, não devia ter ido por aqui e tal, nesse sentido profissional? Cara, eu acho que a gente só consegue passar por isso quando acontece alguma coisa. A gente viu com a pandemia que algumas profissões são muito vulneráveis. Só que a gente só consegue entender isso na hora que passa. Então eu, como músico, produtor de banda, viajando, dependo totalmente do público, assim como um dono de um bar, de uma padaria, viu que aquilo se tornou algo que, né, se acontecer alguma coisa isso de novo, isso é uma coisa muito delicado, né? Então, assim, é importante você decidir o seu futuro através daquilo que você quer fazer, mas é importante também você não se fechar para as outras coisas. Uma coisa que eu gosto de fazer muito com meus tempos livres na internet é conhecer diversos assuntos, é conhecer diversas profissões, diversas coisas, enfim. Converso sobre muitas coisas, sabe? Eu gosto de me interessar por essas coisas. E no meio disso você também conseguir, de repente, ter um plano B, ter uma saída. No meu caso foi isso.
Tem pessoas, por exemplo, que trabalhavam em banco. O banco não fechou na pandemia. Graças a Deus, mantiveram os empregos e tal. Né? Outros empregos também. Um cara que está dentro de casa, um home office, conseguiu se virar bem. Só que alguns casos aconteceu. Assim, então, é recente para mim. Até então eu vinha bem. Eu estava tranquilo, né? Mas depois da pandemia eu vi que eu tive que fazer outras coisas para me virar. E acho que o mais importante é não fechar a cabeça para isso. Não só bater o pé. Tem hora que vai dar para fazer, tem hora que não vai dar. Então você precisa estar pronto para isso e entender que o mundo tem dessas coisas. A gente não está totalmente seguro em tudo que a gente escolhe, mas vale a pena escolher, vale a pena seguir, vale a pena se esforçar e entender o momento. Bacana. Marcelo, você, né, nas últimas eleições aí, você participou de um processo, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência. Como é que foi isso aí? Enfim, como é que... Sim, participei de um processo, né, numa chapa coletiva da vereador com o Valfran. Muito curioso o processo, digamos assim. Eu sempre gostei muito de ser atuante, sempre onde eu estive, já trabalhei como missionário muito tempo, gosto do trabalho social, além da música e tal, e acredito que a música também, ela consegue chegar em vários lugares, não só para você curtir um som, mas para você também ensinar algo, que nem eu já passei em vários colégios através da música ensinando crianças, ou até mesmo quando você vai num asilo visitar, você vai a um presídio, você vai a qualquer lugar levando sua arte, fazendo as pessoas entenderem aquilo, é muito importante. Então eu decidi participar por isso, por ser um pouco mais atuante do que muita gente que eu conheço, por entender um pouco mais dos problemas que muita gente também, como o caso do Conselho Tutelar, muita gente não entende o que é, eu já sabia o que era. Então, para que essa roda gire de uma forma bacana, pessoas bacanas precisam estar lá. Então, eu escolhi estar porque eram pessoas bacanas, porque o projeto era legal, porque atendia não só os meus anseios, meus desejos, mas de outras pessoas. E aquela vontade de tentar fazer melhor, de tentar mudar a cara daquilo que já existia. Lógico que a gente esbarrou em muitas coisas complicadas, de partido, de legenda, de um monte de coisa que faz parte do jogo, mas foi muito bom conhecer de perto e entender um pouco melhor, para poder cobrar melhor as pessoas, para poder entender melhor o processo e também entender melhor a minha parte nisso tudo. Eu acho que, mais que você não se candidate ou esteja junto numa chapa, é importante você saber como funciona, como chegam as coisas, conhecer o outro lado. Porque bacana. Senão fica muito fácil cobrar, né? Legal. Marcelo, entrando na nossa reta final do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí um recado para todo mundo que acompanhou a gente aí, que ouviu um pouquinho da nossa história aí. Recado tema livre. Bom, o recado é esse. O recado é a gente pensar em fazer parte das coisas que nos cercam, se a gente quer mudá-las de uma forma consistente. Não só da boca para fora, não só para tampar um buraco. Uma coisa que eu aprendi no tempo de missão é que existem dois tipos de igreja, de pessoa, de órgão. É a pessoa que ela vive no bairro apenas, ou ela é uma pessoa que é para o bairro. Uma igreja que é no bairro ou é para o bairro. Quando você só está no bairro, só está naquele lugar, você não faz parte de nada. Você está ali. Se você se mudar, ninguém vai sentir sua falta. Agora, quando você é para o bairro, é para a sua comunidade, é para o seu condomínio, para o seu prédio, você ajuda numa coleta de lixo, sabe? Você se torna parte daquilo. Eu acho que é importante a gente entender e querer se tornar parte das coisas que a gente quer ver bem. Sabe? Quando você vê seu quintal sujo, só você pode limpar. Só você pode fazer parte daquilo. Então depende de você. E muitas coisas na sociedade é isso. Depende da gente estar para que as coisas melhorem. O nosso olhar, junto com o olhar de mais pessoas, fazem que aquilo fique melhor, fazem que aquilo aconteça de uma forma mais justa para todos. Eu acho que é isso. Eu vivo minha vida assim, de uma forma mais justa que eu puder. Com o próximo, comigo, não só atendendo as minhas vontades, mas entendendo que o coletivo importa bastante. Bacana. Marcelão, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo você, tempo, Fabiano, obrigado pelas palavras. Pessoal, vamos ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Obrigado. Sempre.